Entrevista do dia. Entrevista do dia, ele está aqui comigo, ele é mestre em saúde pública global, Dr. André Evaristo Marcondes, ortopedista especializado em coluna. Quem não tem um probleminha de coluna? Não sei, eu tenho. Tem um amigo que está travado, desmarcou até um almoço com a minha família, porque está travado, vai ter que tratar. Muito bem-vindo, doutor André. Obrigado, agradeço o convite. Ana Lu, deixa eu só deixar uma observação. Claro. Hoje eu tirei meu dia para te prestigiar e ver meu Corinthians jogar. E o meu Palmeiras, e então, agora? Não, então assim, fortes emoções aí pro resto do dia de hoje. Com certeza, Agradeço o convite, espero que a sua audiência goste. goste. Obrigada por estar aqui, que Imagina, eu sei que um da prazer. onde você veio não é tão perto. Sim. E tem gente que está aqui do lado e não vem. Então, É verdade. melhor verdade, ainda, verdade. viu? Obrigada por Obrigado, aceitar eu o que agradeço. convite. Eu lembrei que eu entrevistei já Sim. online, né? E eu lembro que foi muito bacana quando eu vi que o doutor ia participar de novo. Eu falei, Eu que agradeço o bacana, convite, é lembro super bem. legal. Eu sei que você é algo do jiu-jitsu também. Eu gosto né? mesmo, eu gosto eu mesmo. Lembrei. Eu gosto mesmo. Cabecinha ainda do esporte. funciona. Não, fantástico. Mas muito obrigada, viu, Imagina, por que eu estar agradeço. aqui. Prazer. Já vou mandar um abraço pro Caio Marques aqui no YouTube. Sabe o que ele falou? Que hoje tem tricolor. Hoje tem muita coisa, então, Então né? o dia promete. Pois é. Eu acho que meu Palmeiras vai virar, hein? Então. Então. Eu acho que não. Acho que vai ser 0-0. Eu tô apostando. É que o Palmeiras, quando vai nessas amarelas, né? Mesmo dentro de casa. Ah, não sei. O time do Palmeiras é um time forte, né? Aí, ó, já começou a mudar, vocês estão vendo. Sim, eu acho que a gente Mas vai vamos ganhar, mas a gente acompanhar, tem que vamos respeitar. acompanhar. O Palmeiras merece respeito. Ah, não, com certeza. Mas vamos falar de coluna. E eu brinquei aqui, mas de fato, um amigo meu, a gente estava marcando, já tá, ó, um almoço com a minha família, enfim, ele cozinha muito bem. E ele teve que desmarcar porque está com a coluna travada. E ó, eu vou te falar um negócio, Ana Lu, perdoa ele, porque as pessoas às vezes não têm noção, mas quando você está com dor de coluna, para uma patologia de coluna mesmo, é incapacitante. Sim. O indivíduo não consegue ele exercer. falou mais que acho que vai ter atividade. que fazer uma infiltração, enfim. E de fato, eu brinquei, eu tenho uma dor na lombar, faz até tempo que eu não me sinto assim bem desconfortável, até porque eu tô regradinha na academia, fortalecimento e tudo. Mas quando trava, Sim, e eu costumo falar pro pessoal assim, quando você pensa em coluna, você pensa em intensidade e duração. Se você tiver uma dor que é de uma intensidade realmente importante, tem que procurar atendimento médico. Se você tem uma dor que às vezes não é tão intensa, mas você já está com ela 15, 20, 30 dias com aquela dorzinha, tem que procurar. Então, tá durando muito ou tem uma intensidade maior, procura um médico. Desconforto a gente vai ter no dia a dia. Eu acho que tem que saber lidar dentro do bom senso também. sim, verdade. Às vezes dá uma... Fiz um pouco torto e parece... Olha, eu já querendo entrar nos assuntos que nem Vamos lá, são da vamos minha lá. área, nem tá aqui ainda na pauta, mas tem situações que são interessantes, porque às vezes uma dor no dedo do pé, você começa a andar diferente para não sentir a dor. E Sobrecarrega começa a dor onde? Na a coluna. exatamente. Acontece Não, muito, a né? coluna ela é muito agredida por várias situações. O lugar que tem mais metástases no corpo também é na coluna. Olha Então, só. às vezes, patologias em áreas diferentes você vai ter reflexo na coluna Na cervical, coluna. torácica ou lombar. Olha só. E hoje a gente vai falar especificamente aqui de hérnia de disco. E já vou à primeira pergunta aqui. Quais são os sintomas mais comuns de uma hérnia de disco? Então, o primeiro sintoma é dor. Na grande maioria dos casos, o primeiro sintoma vai ser dor. Você pode ter uma dor cervical, dor na coluna torácica, no meio do tronco ou dor lombar. Caracteristicamente, você vai ter irradiação para os membros. Então, o mais característico é uma dor irradiada que começa na ponta do bumbum, na polpa da nádega, desce pela parte posterior da coxa, panturrilha, sola do pé, pode até o dedão do pé. Alguns referem, parece que o osso da minha perna está doendo. Essa dor característica é o que o pessoal chama de nervo ciático. Ah, Então a gente já começa desmistificando uma coisa. Então, Verdade. o nervo ciático é um sintoma que corre através do trajeto desse nervo. Então vai ser uma dor cervical com irradiação para a perna, uma dor lombar com irradiação para a perna, uma dor cervical com irradiação para o braço, uma dor torácica com irradiação de arcos intercostais. Olha só. A gente vai ter esses dois quadros principais. Em um momento mais tardio, infelizmente, pode cursar com sintomas de maior gravidade. Perda de equilíbrio, formigamento ou parestesia ou perda de sensibilidade nas mãos ou nos pés, alteração de marcha, perda de movimento, alterações geniturinárias, que nem perda de urina, evacuação, ereção. Olha só, quem imagina, né? A gente pode evoluir
Nos quadros especificamente de hernia de disco, a gente pode evoluir para quadros dramáticos. Então, eu agradeço a oportunidade de poder vir falar para a sua audiência. Sim, e mais uma vez o que você falou, né? Ficar atento a esses sinais, porque às vezes a pessoa acha que é uma dorzinha, vai passar e pode Às vezes, piorando, tem né? sintomas assim, ainda mais delicados, tremor de extremidade. Então, a mão começa a tremer, às vezes pode ser um sintoma. Perda de coordenação motora para movimentos finos, às vezes são coisas discretas. Pô, André, sabe o que acontece? Eu tinha uma letra tão bonita, hoje eu escrevo um garrancho. Eu fazia crochê com uma habilidade, agora eu erro, não sei como é que diria. Eu digitava rápido no celular, agora estou errando as letras. Às vezes começo com sintomas discretos. Olha só, é importante isso, hein? E quais são os exames mais comuns utilizados para diagnosticar a tal da hérnia de disco? Ana Lu, assim, uma das coisas que tem se perdido na medicina hoje, que eu acho absurdamente importante, é o diálogo entre o médico e o paciente. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é colher a história do doente. É dar pelo menos o mínimo de tempo para ele expressar o que ele sente, como sente, aonde sente, duração, intensidade, frequência. Aí, nessa conversa, você já tem que suspeitar que o diagnóstico possível é uma hernia de disco. O exame que confirma o diagnóstico é a ressonância. A ressonância. E a gente tem uma outra ferramenta que é extremamente importante, que é a eletroneuromiografia. É um exame que vai ver funcionamento de medula ou de nervos. E o ideal é você não esquecer do raio-x dinâmico também, que parece um exame mais simples, mas é extremamente importante. Então, com o raio-x eu vejo a estrutura óssea, biomecânica, angulação e o indivíduo em pé, com carga. A ressonância eu vejo em clareza de detalhes todas as estruturas daquele segmento. E a eletroneuromiografia eu investigo a parte elétrica. Com esses três exames... Tem para ver bem completo. Assim, na minha área, eu acredito que deveria ser, na medicina como um todo, a gente não tem muita margem de erro. Então, com esses 3 exames, eu poupo o seu tempo, eu te dou qualidade, você vai, resolve, me traz, eu resolvo o problema. Olha só. Então, assim, às Agora vezes eu acho pede um, aí traz, aqui não tem nada. Exato. Mas então, já que aqui não tem nada, vamos pedir um Exato, outro. assim, eu te agradeço que você explicitou, assim, de uma maneira bem cabal o que eu queria dizer. Então, assim, eu acho que dessa forma você poupa o tempo do doente, você traz qualidade de vida e melhora o diagnóstico. Perfeito. E essa é boa também, hein? Como a idade, o sexo e a ocupação podem influenciar o risco de desenvolver uma hérnia de disco? Então, assim, a idade mais comum que a gente tem é dos 20 aos 60 anos. Não, dos 40 aos 60 anos. Dos 20 aos 40 acontece, abaixo dos 20 anos é mais raro, mas também existe, e acima dos 60 também é bastante frequente. Ou seja, pode acometer todas as idades. É mais frequente dos 40 aos 60 anos quando você tem uma incidência maior, mas pode acometer qualquer idade. Pode acometer qualquer sexo, qualquer gênero, qualquer origem, qualquer condição social. Então, é uma patologia que pode acometer toda a população. Então, a gente tem que trazer essa informação para que as pessoas saibam que assim, não é porque é criança que não pode ter. Pode ter sendo criança. Não é porque é adolescente que não pode ter. Pode ter. Claro que a abordagem é diferente. Então, a necessidade de tratamento cirúrgico na criança e no adolescente é muito menor do que no adulto jovem e do que no idoso. Assim, né? É verdade. É verdade. Nunca tinha pensado isso, mas você falando é óbvio, né? Então, A idade, gente, chega. olha, é verdade. Então, assim, a gente individualiza o tratamento por faixa etária, por idade, mas o ideal é que as pessoas entendam que é uma doença multifatorial. Claro que alguns fatores, assim, do dia a dia podem agravar. Obesidade, sedentarismo, a condição genética do indivíduo que a gente não consegue mexer e o tipo de atividade profissional. Tá. Não posso te dizer que tem uma relação direta, assim, eu exerço tal profissão, eu vou ter problema. Não, essa relação direta não tem, mas tem algumas coisas que predispõem esse tipo de alterações. Pacientes que trabalham com muito peso desde muito jovem, pacientes que trabalham com vibração, que nem motorista de ônibus, quem trabalha com britadeira, às vezes operador de máquina pesada, esse tipo de trepidação traz um malefício enorme. Motoristas como um todo, pela posição do banco, que pode sobrecarregar a lombar, aí não vai dar doença, mas vai dar dor. Então, para cada categoria, você tem problemas que podem acometer a coluna de uma forma ou de outra. Então, é interessante o pessoal ter atenção. Quando a gente estava falando de pedir aqueles 3 exames, ele vem relacionado a isso. Você me traz, eu te dou um diagnóstico. Se eu te der o diagnóstico de uma doença, essa doença vai ser tratada. Mas o seu diagnóstico pode ser a sua relação com o trabalho, a sua atividade física, o seu dia a dia, que são fatores que eles têm que ser corrigidos para não virar uma doença mais grave no futuro. Tá. Então,
talvez esse tipo de especificidade é que vai trazer diferença entre um bom resultado ou outro. A coisa tem que ser avaliada de uma maneira um pouco mais profunda. Uhum. Uma coisa que eu já fiquei feliz, porque ontem eu entrevistei um doutor que falou sobre fadiga crônica. E aí ele falou que acaba acontecendo mais em mulheres. Eu falei, nossa, mas mulher tem tudo é mais da mulher, tudo é mais da mulher. Quando o doutor falou assim, olha, não existe, pode ser igual para homem, mulher. Eu falei, então pelo menos... Eu fiquei até esperando, geralmente dá mais mulher, mas não foi. Mas a gente tem descoberto uma coisa interessante relacionada a isso. Osteoporose também é uma doença de mulher, né? A gente tem esse conceito, né? Passa o período pós-menopausa, tem alteração dos hormônios ovarianos, perda de massa óssea, osteoporose, fraturas. Agora a gente está descobrindo que o homem tem também. Olha que bom. É que o homem morria antes. Entendi. A gente morria antes de ter. Eu não chegava... Não chegava lá. Agora que a gente está ficando mais velhinho, tá aparecendo. Então a medicina ela evolui, né? A gente vai mudando os conceitos. E outra coisa que também me chamou a atenção, que a gente também comentou ontem, é a questão da obesidade, né? Sim. Que eu até sempre falo, porque hoje a gente tem que tomar todo o cuidado. Não, nada de gordofobia. Não. Que a obesidade não adianta ficar floreando, não, né? Assim, Ana Lu, eu vou falar assim, eu acho que na posição de médico eu não posso soltar uma inverdade. Claro. Mesmo que essa inverdade possa desagradar algumas pessoas. A obesidade é uma doença. Ela tem que ser encarada e tratada com essa seriedade. André, tem paciente que vai no seu consultório, você manda emagrecer? Mando. E os que você pede para emagrecer que se sentem ofendidos? Eu falo assim, eu luto contra isso a minha vida inteira. Entendeu? Assim, não tô te falando uma coisa que não é minha realidade. Eu tô 10 quilos mais pesado, 10 quilos mais magro, 10 quilos mais pesado, 10 quilos mais magro. Eu luto com essa diferença de 10 quilos desde que eu nasci. Eu não tô dizendo que é fácil. Não é fácil, mas necessário para uma qualidade de vida, Sim, né? agora, essa geração atual, eles têm vantagens. Por exemplo, essas medicações que você tem, essas medicações injetáveis mais novas, apesar do custo elevado, os resultados são fantásticos. A melhora de qualidade de vida, dos padrões de insulina, de glicemia. Eu acho que a gente tem que trabalhar em relação a essas drogas novas para tratamento da obesidade, de fazer com que tantas pessoas tenham acesso que o preço caia e se come uma coisa mais difundida. Mas lembrando que sempre com acompanhamento, né? Claro. Que se a pessoa perde o time... Não, sim. Ali, porque também, mais uma vez, entrando num outro assunto, mas... ele perde também a massa magra. Então, se você tem que conciliar com atividade física, Exatamente. Sim, foi bem pontuado que, assim, isso aqui que a gente está discutindo é com acompanhamento médico adequado com profissionais especializados. Mas a saúde pública, inclusive, que é o meu mestrado, tem que ser valorizada, que a gente tem que dar acesso a essas tecnologias para toda a população. Sim. Porque a gente está falando de saúde, de fato. Exatamente. Não é uma vaidade. Exatamente. Agora você fala assim, mas a questão da vaidade física é importante? É importante para a saúde mental daquele indivíduo, né? Sim. Aquele indivíduo ele tem que estar preocupado com todos os fatores, inclusive com a questão de estética. Eu me preocupo com a minha estética também. Mas em termos de saúde global, a gente tem que preocupar com a saúde do indivíduo. E a obesidade, ela é um problema para o indivíduo. E ela é um problema também para o Estado. Verdade. Porque os custos para... exatamente. Os tratamentos são caros. Sim. Bom, voltemos à hérnia de disco. Você viu que se deixar eu falo, né? Eu também. Tarde inteira, eu já vou entrando em todos os assuntos. No caso de uma hérnia de disco, quando é indicado o tratamento conservador e quando é necessário o tratamento cirúrgico? Não, excelente pergunta. Assim, de uma maneira geral, eu gosto de ter dois conceitos. O conceito que eu gosto é assim, todos os pacientes eles merecem ser tentado um tratamento conservador, exceto nos casos que são urgência. Então, assim, os casos que são urgências ou que são casos graves mesmo, a intervenção cirúrgica precoce ela é mais benéfica. Todos os outros casos, vale a pena tentar um tratamento conservador antes, tentar um tratamento não cirúrgico. Isso daí vai envolver tratamento medicamentoso, pulsos de corticoide, injeções de corticoide, fisioterapia, RPG, dar um bom resultado. Reeducação postural global, atividade física, bloqueio, infiltração. Existem outros procedimentos até mais invasivos. Sim. O resultado vai ser satisfatório para 90% dos pacientes. Hoje, de cada 100 pacientes que eu atendo, um eu opero.
Então, assim, a minha taxa de conversão para a cirurgia é de 1%. Então, se você tem esse diagnóstico, você tem 99% de chance de não precisar passar por uma cirurgia, assim, de um porte maior. Não estamos dizendo uma intervenção para fazer uma infiltração ou coisa assim. Mas essa estatística alta, ela depende da força de vontade do indivíduo. Claro. Você começou quebrando a meu posicionamento na entrevista nos primeiros 2 minutos, que você falou assim, eu tenho problema na coluna, eu estou bem, mas agora eu estou me sentindo bem porque eu estou magro, eu estou fazendo atividade física, eu estou regrado. Então, o segredo é esse. Tá vendo? Tá Entendeu? vendo? Assim, então, assim, você é um testemunho de que esse tipo de tratamento vai resolver 99% Sem dos dúvidas. casos. O resto do 1% que é cirúrgico também tem que ter uma desmistificação, porque o resultado cirúrgico ele é excelente. Tá, não é algo que você, poxa, pra Não. que eu vou fazer? Claro, Se ele me corre os pelo nem amor de melhorar. Deus, sem falsas hipocrisias, assim, isso vai depender do profissional que te atua em você, do centro que você tiver, da capacidade de tecnologia. Eu não estou discutindo esse ponto, mas o resultado cirúrgico ele pode ser excelente, ele pode ser maravilhoso. Ah, né, mas tem um estigma porque a gente vê muita notícia ruim. Sim, porque essa notícia ruim, ela chega através da internet. E o público da internet é o que não Adoro ficou uma bom. tragédia. Não, e Assim, adoro uma não, tragédia. Sim, porque aquele paciente que ele teve um resultado bom, que ele voltou à vida normal, que ele superou aquele problema, Sério? ele não vai estar reclamando. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Eu sou totalmente liberal de informação. Acho que tem que ter 1 milhão de informação livre. Mas a gente tem que saber filtrar essa informação que chega. Então, às vezes, a informação que chega na internet, ela vem mais dramatizada do que a realidade é. Eu sempre comento que em qualquer situação, se eu posso elogiar um atendente, se eu posso elogiar alguma coisa, eu faço. Porque eu sei que a tendência é só a pessoa que quer reclamar que vai aparecer. Exatamente. Então, eu sempre me atento e falo, É não, um pode deixar que eu vou conselho elogiar, porque... Ninguém eu sei elogia, que né? ninguém Taca a pedra, elogia. todo mundo taca. É verdade, é impressionante, brilhante. né? E então, assim, como o doutor falou, que tem os benefícios, né, são infinitos na questão da cirurgia, mas quais os riscos? Porque toda cirurgia tem um risco, né? Assim, toda cirurgia tem risco. O que acontece é o seguinte. Para a nossa equipe, o nosso grupo, indicar um tratamento cirúrgico é porque o risco da doença evoluir é maior que o risco do procedimento. Tá. Se eu tenho um paciente com uma hernia de disco extruso, uma compressão medular grave, um quadro de dor excruciante, o cara chora. Morfina não tira dor. Tá perdendo sensibilidade, tá perdendo movimento, o risco é ele ficar paraplégico. O risco da cirurgia se minimiza em relação ao risco de uma intervenção desse tipo. Então, não queria discutir assim, os riscos específicos. Você pode ter risco de trombose, de infecção, riscos relacionados à anestesia, de qualquer cirurgia. Você pode ter riscos inerentes a cada procedimento, que tem que ser discutido com o profissional. Mas o que a gente tem que ter clareza é que o risco da intervenção médica tem que ser menor do que o risco da doença. Assim, entrar para operar com a nossa equipe, você tem um risco menor estatístico do que se a doença evoluir sozinha. Perfeito. E aí, cada caso a gente discute com uma individualidade, assim, dentro do que é possível. Ok. Cláudio Long aqui no YouTube, dando boa tarde pra gente. Obrigada, Boa tarde. Cláudio. Ó, ele migrou do Face pro YouTube, que ele tava sempre lá no Face. Falou, deixa eu ir pro YouTube. Obrigada, viu? Aí vem. Quais são os exercícios e atividades que podem ajudar a fortalecer a coluna e prevenir futuras hérnias de disco? Aí, essa pergunta é super polêmica. Toda vez que eu respondo, cada vez umas pessoas, uns gostam e outros não gostam. Assim, qualquer atividade física que você faça, é melhor do que você não fazer. Eu te garanto isso. Qualquer uma que você pensar, é melhor você fazer atividade física do que você não fazer. Lembrando que atividade física não é passear em shopping. Exatamente. Não, Nem mas eu trabalhar. vou todo dia ao shopping. Nem ando trabalhar, tanto, né, Ana? não Mas é? eu já me movimento no meu trabalho. Sim, mas o seu Isso. trabalho não é em uma casa atividade tem física. escada. Não é. Exato. Nossa, perfeito. Então, assim, claro que para cada doença a gente pode adequar determinados tipos de esporte. Então, assim, o que a gente indica de uma maneira mais assim frequente: hidroginástica, natação, musculação, pilates, spinning, zumba, caminhada, corrida em ambiente aberto, vários tipos de artes marciais. Sei lá, eu acho que a lista é infinita. Muito grande, né? Outra coisa, a gente tem uma visão um pouco diferente. Não é assim, eu não posso jogar bola. É assim, o que o senhor quer fazer é jogar bola. Então nós vamos usar o que a ciência e a tecnologia tem para que o senhor jogue bola. Tá.
Mas você vai ter que passar por um período, por um treinamento, por um tratamento para que você consiga jogar bola. O que você quer fazer, Ana Lu? André, eu queria escalar o Everest. Então nós vamos preparar você para escalar o Everest. Vai ter um preço a se pagar, vai ter um caminho a correr, mas a gente vai permitir com que você atinja esse objetivo. Isso que eu estou te falando pode parecer uma coisa óbvia, mas é uma total quebra de paradigmas. Então, a ideia anterior era: tire o fator que te causa dor ou que te prejudique. A ideia atual não é essa. É: nós vamos fazer com que você atinja aquele objetivo. Sim. Mas você tem que estar disposto a correr o preço e pagar o preço não financeiro. O preço físico, moral e de esforço para que você atinja esse objetivo. Mas a gente vai conseguir fazer com que você atinja esse objetivo. Sim. Eu lesionei meu joelho. Na verdade, eu já tinha essa lesão antiga e por conta da musculação acabou fisgando. Mas eu adorei, porque o físio, ele fala assim: continua fazendo o seu exercício, a gente vai fortalecer, mas o objetivo é você conseguir aumentar o seu peso. Exato, continua. você tem que evoluir. Não é? Porque a hora que você tem que parar para você voltar... Então, essa questão também é muito ruim, né? Porque às vezes, se você vai passar por um procedimento, você vai perder não, mas você vai deixar de ficar produtivo 3, 4 meses antes de... É impactante. E o corpo, ele é injusto. Porque você, para conseguir começar a ver alguma mudança no corpício. Um mês, 2 meses, tal. Aí você fala, olha um músculo aqui. Mas parou uma semana, meu amigo, vai tudo embora. E que a gente está discutindo a obesidade. Não sei o nosso público, mas assim, para eu perder 2 quilos é um mês. Para ganhar é um final de semana. Pois é. É um finalzinho de semana. Eu, como sempre fui magra, eu sempre tive dificuldade para ganhar peso, que também não é fácil. Também não é fácil. O pessoal reclama muito. O pessoal fala assim: você tem sorte. Eu falo: não é sorte. Eu quero ganhar peso, não consigo. Então assim, tem que ter alguma especificidade metabólica de cada um, né? Porque tem uns que têm tanta facilidade para ganhar, tem uns que têm tanta facilidade para perder. Verdade. Então acho que ainda é uma área que cabe um estudo. Qual é o prognóstico para pacientes com hérnia de disco? O prognóstico é excelente. Eu acho que o principal fator, assim, para você ter um resultado bom é um tratamento de início precoce. Eu acho que esse é o principal ponto. O outro ponto é você ter acesso às novas tecnologias, que também não são tão novas. Mas se você tiver acesso a artroplastias, prótese de discos, tratamento com microscópio com inteligência artificial, se você tiver acesso a esse tipo de tratamento, é algo que vai passar e sua vida vai superar aquilo. Infelizmente, a gente tem que lidar com assim, um resultado muito grande de tragédias relacionadas a essa especialidade, porque vem de uma época que a gente não tinha essa tecnologia ou porque é parte da população que não tem acesso a esse tipo de tratamento, o que é muito triste. E às vezes esse acesso não é uma questão de acesso pelo padrão financeiro ou sistema de saúde. Às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Não tinha o conhecimento para chegar nesse tipo de especialista, nesse tipo de tratamento. Então, já de antemão, eu queria agradecer o convite, a oportunidade que você dá para que a gente traga informações para o seu público. As portas estão sempre abertas, né? E como é possível minimizar o risco de complicações e melhorar o resultado do tratamento? A gente falou um pouco, mas eu acho que dá para ser mais específico, Vamos ser bem específico. Perda de peso, atividade física regular de baixo ou moderado impacto, adaptação das funções do dia a dia para minimizar os impactos. Vamos deixar só um exemplo para o pessoal. Eu estou trabalhando de home office. Graças a Deus eu não preciso me dirigir todo dia até o escritório. Tudo bem, então você tem que montar um mini escritório em casa. Sim. Ou um mínimo de estrutura para que você trabalhe com uma ergonomia de uma forma que você não se prejudique trabalhando em casa e não no sistema de escritório. Então eu diria que é perda de peso, atividade física e bom senso. E obedecer o que o médico pede, Exato, né? Obediência. Exato. Porque a gente comentou, inclusive ontem na entrevista, que as pessoas às vezes começam um tratamento e aí dá o resultado. Aí para. Aí você fala assim: nossa, nem tô com mais dor. Acho que eu nem preciso mais fazer. E para. E para. E aí quando a dor volta... Volta. Porque é igual tomar remédio, né? Sim. Às vezes o médico fala: olha, você precisa tomar esse antibiótico 10 dias. Você tomou 3, você não tá mais sentindo nada, você para. Aí os outros 7 que precisava para dar aquele tratamento 100% mesmo. E aí o pessoal fala assim: você não pode fazer isso porque dá resistência microbiana. Aí você fala: dá nada. Aí acontece, aí é que a gente tem pacientes assim de 70, 80 anos com infecção urinária crônica, por bactérias que estão multiresistentes por 50 anos de antibiótico dado de maneira não terminada,
E aí você precisa ficar 30, 40 dias com o paciente internado para ele ter condições de passar por um tratamento. Então, às vezes, a gente é chato, mas o chato faz algum sentido. Tem um porquê, É, né? tem um porquê. E, então, um conselho. A ideia é nunca achar que é frescura, né? Não. Sentiu algum incômodo, não custa nada ver o que é. Procura, vai atrás de uma avaliação, se informe a respeito dos sintomas, das coisas que podem acontecer. Não esqueçam que toda a população mundial vai ter algum episódio de dor nas costas, então se tiver uma intensidade muito grande, uma duração um pouquinho maior, procura atendimento médico. A gente está sempre de portas abertas para atender a população. Perfeito. Doutor, ficou alguma coisa que eu não perguntei que o senhor queria trazer? Não, pelo amor de Deus, acho que foi fantástico. Que bom. Realmente. Então, deixa, por favor, as suas considerações, o seu contato, o @, quem nos assiste já está vendo na tela, mas quem nos ouve... Então, quem quiser entrar em contato comigo é dr.andrecoluna, é meu Instagram, é a rede que eu uso mais. Lá tem todas as informações a meu respeito, mas se você colocar André Evaristo Marcondes César no Google, também vai ter todas as informações. Eu acho que não vai ter nenhum problema relacionado a isso. Queria agradecer de novo a oportunidade de ter vindo aqui. Segunda vez que nós estamos juntos. Sim. Espero que a gente ainda se encontre muitas outras vezes. E obrigado aí pela oportunidade para você e para sua equipe. Eu que agradeço, viu? Volte mais vezes, com certeza, sempre para trazer um assunto importante aí para nossa audiência. Obrigada, viu? Eu vou para um rápido intervalo para me despedir do doutor e já volto com as notícias do dia. Até já. Você está ouvindo